Bom dia, graça e paz para cada um de nós, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler 3 parábolas que Lucas escreveu no capítulo 5 do seu livro. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma que se perdeu, ou dracma perdida, e a parábola do filho pródigo. Lucas registrou uma sequência de parábolas com 4 episódios. Nós vamos nos deter em 3 destas 4 parábolas, que são as que já citei. No capítulo 15 de Lucas, se você quiser acompanhar a leitura, abra a sua Bíblia, e diz o seguinte a partir do versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A segunda parábola, ele continua dizendo: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ou moedas, se perder uma, não acende a lâmpada, a candeia naquele tempo, a lamparina em algum tempo, não acende a lamparina, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou, no versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O versículo 20 diz que ele levantou-se e foi para o seu pai. Prezados, o que eu quero trazer para nós dentro dessas 3 histórias é apresentar para nós que existem 3 tipos de pessoas perdidas do reino de Deus. 3 tipos, e que nós vamos fazer uma análise agora.
Vamos começar pela moeda que se perdeu. Naqueles tempos de Jesus, quando uma moça era dada em casamento, ela recebia um penhor de 10 moedas. E ela tinha que guardar, isso era um costume. Ela tinha que guardar aquelas moedas com ela. As 10 moedas não podia faltar. Se faltasse uma moeda e a sociedade descobrisse que ela não tinha mais as 10 moedas, ela era ridicularizada. Então, manter o número das moedas para uma mulher casada naqueles tempos era motivo de muita responsabilidade. Ela precisava guardar muito bem guardada aquelas moedas. E quando uma se perdia, ela tinha que encontrar. Tamanha era a alegria quando a encontrava, que o texto diz que ela fazia uma festa com as amigas, porque ela recuperou novamente o seu status social de esposa completa e perfeita. Então, o que eu quero dizer com a moeda perdida, apresentando aqui o primeiro tipo de perdido, o primeiro tipo de pessoa que está perdida. A moeda, ela não tem noção, é um objeto, uma coisa inanimada, ela não tem noção, conhecimento, sentimento de nada. Ela existir ou deixar de existir não faz sentido para ela mesma, já que ela não tem raciocínio, é um ser inanimado, como sabemos. Mas para a dona dela era uma coisa muito valiosa. Porém, a moeda que foi perdida, ela não sabia a diferença entre estar guardada e estar perdida. Não fazia sentido, isso para ela não tinha nenhuma significância. Este tipo de objeto perdido precisa desesperadamente que o seu dono o procure, o busque até encontrar e guardar, já que ele é um bem muito precioso para o seu dono. Ele realmente não ia voltar a se encontrar, porque, como eu já vos disse, é um ser inanimado. Ele não tem noção das coisas. É necessário que o seu dono tome a iniciativa para buscá-lo. A ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 no deserto, certamente em um lugar seguro, e sai em busca dela. Todo pastor sabe, tem conhecimento de que a ovelha ela tem uma certa noção. A ovelha é um animal que ele anda em rebanho. Eles estão sempre juntos. Se um entrar num lugar, geralmente ele leva o rebanho, porque as ovelhas sempre seguem alguém, mas estão sempre juntas. Porém, é comum que uma ou outra descuidadamente se extravie do rebanho. Foi o que aconteceu. Quando ela deu por si, ela não viu mais o rebanho. Ficou balindo à tarde, rodando à noite e não encontrava o caminho de casa, porque ela não sabia voltar. Embora soubesse que estava perdida, embora tivesse em desespero, mas ela não sabia voltar para casa. O texto deixa claro que o pastor saiu às escuras, já era noite, porque geralmente de tarde que as ovelhas são recolhidas aos currais, aos chiqueiros. E foi ali que o pastor sentiu falta de uma. Meu avô, ele foi cuidador de ovelhas e de gado, a gente chama isso de vaqueiro. Ele era vaqueiro. E eu me lembro que todas as vezes que as ovelhas entravam no chiqueiro, à tardezinha, ele não abria a porteira completamente, abria só um pouquinho para passar de uma a uma, para ele contá-la na passagem do chiqueiro. Então ele sabia quantas ovelhas tinha, e se não desse o número, ele sabia que faltou uma ou duas, e ele ainda ia buscar na redondeza, nas imediações, e geralmente encontrava.
é uma prática do pastor, contar as ovelhas ao entrar no aprisco. No aprisco, no tempo da Bíblia, nós chamávamos de chiqueiro das ovelhas. Eu vi muito meus avós contando. Quando eu cresci, eu passei a contar também, conferindo as ovelhas. Então ele saiu de noite, procurando as ovelhas perdidas, e a encontrou através do seu balido. Mas aqui nós temos um tipo de gente que está perdido, tem consciência que está perdido, mas ele não sabe voltar. Ele não sabe o caminho de como voltar para o Pai. É preciso que o Pai ou vá ou mande os seus mensageiros para encontrar aquela ovelha que está perdida. E ela certamente estava ferida, dolorida, de tanto se debater, procurando o retorno para casa e não conseguia achar. A terceira pessoa que está perdida é o exemplo do filho pródigo. Ele se transviou, ele saiu de casa consciente que estava saindo. É o cristão que sai, digamos, da igreja, certo? Sai do conforto da casa paternal, da casa celestial, porque não quer mais estar com Deus, ganha o mundo, tem consciência do que está fazendo, está se perdendo, está se transviando porque quer. Lá nas alturas ele sabe, ele deu com os burros na água e as coisas não estão muito bem, e ele sabe que está perdido. E ele sabe o caminho de volta, ele tem como voltar. Nesses casos, não precisa que Deus o busque, porque o elemento já conhece o Pai, já conhece a vontade do Pai, já conhece a casa do Pai, já sabe o caminho que deve seguir. Ele não precisa que o Pai o busque, porque nesse caso ele tem consciência e o livre-arbítrio para decidir voltar ou não. Nestes casos, Deus não pode intervir nas nossas decisões, porque Ele sabe que nós temos o livre-arbítrio e juízo suficiente para ficar perdidos ou para voltar para casa. É interessante isso aqui. Isso me faz relembrar quando Adão e Eva pecaram, que Deus não apareceu no momento que eles decidiram pecar. Por que Deus não apareceu? Eles já sabiam que não deviam desobedecer a Deus. Eles foram orientados por Deus para não comer um determinado fruto. Então eles tinham juízo suficiente para julgar se deviam ou não comer o que Deus havia que não comessem, o que Deus havia dito que não comessem. Então Deus não pode, nesse caso, se intrometer, porque a pessoa tem que decidir por si só se vai ou não obedecer a Deus quando ele conhece já a vontade do Pai. É o caso do filho pródigo e é o caso daquele que está perdido conscientemente. Ele tem que tomar a iniciativa sozinho e voltar para a casa do Pai. A reflexão que eu quero deixar aqui é a seguinte: em qual dessas três pessoas você se enquadra? Deus abençoe que em nenhuma delas. Queira Deus que estejamos todos dentro das 99, protegidas lá no deserto, as ovelhas. Mas se tem alguém aqui perdido, repense, reflita e veja em qual desses três tipos de pessoas perdidas você se encaixa. É a dracma, que não sabe que está perdida. É a ovelha que sabe que está perdida, mas não sabe voltar. Neste caso, tanto a moeda perdida quanto a ovelha perdida precisa que o seu dono a busque.
Caso contrário, elas serão perdidas para sempre. Ou o filho pródigo, que saiu de casa consciente que estava saindo do caminho da verdade, vive no erro, sabe que está no caminho errado, sabe como voltar. Queira Deus que faça como o filho pródigo. Reconheceu que precisava voltar. Reconheceu que ele só tinha segurança debaixo da sombra da casa do seu pai. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos grandemente, porque Tu és o nosso Deus e, além disso, é o nosso Pai, e que tem demonstrado pela Tua palavra que diligentemente tem buscado os Teus filhos, porque não quer que nenhum se perca. Abra, ó Deus, os nossos olhos para que possamos ver. E se por acaso temos alguma dracma perdida, sabemos que ele não vai conseguir perceber que está perdido, mas tu podes achá-lo a si mesmo. Se por acaso temos alguma ovelha perdida, sabe que está perdida, mas não sabe voltar, te pedimos, ó Deus, que a busque, pois este é o teu desejo, é de salvar todo aquele que se perdeu. E se temos alguém que está perdido, propositalmente, conscientemente, que o espírito do arrependimento invada o seu coração e ele volte para a casa do Pai, que está sempre de braços abertos para recebê-lo. Nós te rogamos isso pelos méritos do teu Filho Jesus. Amém.